Olá, colegas alimentaristas. Estamos aqui, Frederico Cunha, novamente para poder conversar mais com vocês sobre os princípios alimentaristas. Hoje nós vamos falar do quinto mandamento alimentarista, que faz parte dos 10 mandamentos do alimentarismo, que são princípios que movem a nós alimentaristas para poder sermos pessoas que vamos ajudar outras pessoas a se alimentar melhor, em quantidade e qualidade. Então, se você quiser conhecer o nosso quinto mandamento alimentarista, logo depois da vinheta. Então, colegas alimentaristas, como eu falei para vocês, hoje nós vamos tratar sobre o quinto mandamento alimentarista. O que é esse quinto mandamento? Nós vamos falar sobre saudabilidade. Aí os outros mandamentos estão em vídeos anteriores, para vocês buscarem no canal o alimentarista e vocês vão encontrar os outros mandamentos. Mas hoje nós vamos falar do quinto mandamento alimentarista, que trata sobre saúde, sobre saudabilidade. Antes de entrarmos nesse alimento, nesse mandamento que trata sobre a saudabilidade dos alimentos, eu gostaria de deixar para vocês uma notícia. Né? Toda terça-feira, às 19 horas, nós estamos fazendo uma live. Uma live que eu denominei de Fredcast. Né? Então, na realidade, é uma apresentação onde eu abro também para as pessoas que estão me assistindo ao vivo, para poder fazerem perguntas, comentários, acompanharem a apresentação. E normalmente eu trato sobre esse assunto. Agora eu venho fazendo as lives sobre esse assunto, sobre os mandamentos. E aí eu vou destrinchando mais esses mandamentos. Normalmente eu faço a semana seguinte daquilo que é publicado. Então, as pessoas que querem acompanhar essa live, que queiram acompanhar essa live, eu vou botar aqui os dados. Toda terça-feira às 19 horas, então eu vou fazer o tal do Fredcast, o podcast do Fred. Tá? E aí eu vou responder as suas perguntas. Se vocês quiserem perguntas durante a semana, que não é durante a live, vocês podem me enviar pelo WhatsApp as suas perguntas. Como é que vocês vão fazer? Você envia a sua pergunta por áudio ou por texto, texto aí umas 5 linhas mais ou menos, e o áudio gravado em locais não barulhentos, né? Locais silenciosos. Nesse áudio você vai se identificar falando o seu nome, falando a cidade de onde você está falando e pode falar também a atividade que você exerce. O áudio deve ser relativamente pequeno, deve ser entre 40 segundos a 1 minuto para você elaborar a sua pergunta. E aí depois de gravado você envia para o WhatsApp 61 99204 7219. Repetindo 61 99204 7219. E aí nós vamos buscar responder todas as perguntas que nos forem enviadas, ou por texto ou por áudio, tá certo? Então, se você tem alguma dúvida com relação àquilo que nós estamos falando, pode ser das lives, pode ser daquilo que eu estou falando agora, dos mandamentos, pode ser sobre qualquer assunto do canal. Você faz esse áudio ou escreve esse texto e manda para mim pelo WhatsApp, tá? Deixa eu botar para vocês mais uma vez. Para quem não conseguiu anotar, 61 99204 7219. Vai ser um prazer responder a vocês todas as suas dúvidas, tá? Bom, eu estou falando agora, hoje nós vamos tratar sobre o quinto mandamento alimentarista, que é o mandamento da saúde, da saudabilidade, de preservar a saúde das pessoas, tá? E aí vocês sabem que a gente trabalha com essa parte alimentar, e existe uma relação direta entre a alimentação e a saúde. Tá? O Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Patrono da medicina, lá na Grécia, lá ele já falava isso, ele falava, faça do seu alimento o seu remédio, tá certo? Então, o objetivo é você se alimentar de forma que você tenha a sua saúde melhorada. Né? Se você está doente, você se alimenta melhor, você melhora a sua saúde. Se você está saudável, você quer preservar a sua saúde, você se alimenta bem. Então, essa frase de Hipócrates é uma frase já antiga que consolida, né, essa ideia de que você deve se alimentar bem. E aí vem o princípio que nós falamos que é o mandamento alimentarista. Não só se alimentar, mas produzirás alimentos saudáveis, frutos do seu trabalho, que fortalecerão e desenvolverão nosso povo e não causarão doenças. Aí vem um princípio que é o princípio da saúde única, né? Que vários profissionais estão envolvidos nessa área de produção de alimentos que gera saúde. Então, a gente tem que olhar o produtor de alimentos como um agente de saúde, tá? O fazendeiro ali, aquele que está na fazenda, aquele que está no seu sítio, na sua chácara produzindo alimentos, na sua propriedade rural, ele tem que produzir alimentos saudáveis, deve buscar produzir alimentos saudáveis, frutos do trabalho dele, que irão fortalecer e desenvolver nosso povo e não causar doenças. E aí vem o princípio da saudabilidade, que também está previsto dentro da lei, tá certo? Então essa ideia de você ter uma cadeia de produção que inicia lá na parte dos insumos até chegar na parte do consumo, que vai produzir alimentos saudáveis, é o princípio da saudabilidade. E aí eu vou abordar de dois aspectos principais, tá, gente? Nessa questão da saudabilidade, relevando um aspecto específico, mas
a questão da saudabilidade, olhando nessa ideia do alimento que recupera a saúde, mas também olhando que o sistema todo, desde a parte dos insumos, o que são os insumos? São aquilo que você compra para poder fazer a produção. Você compra fora da porteira, a gente chama, né? Não está dentro da propriedade rural, você vai lá, compra para poder produzir. Então, nós temos hoje uma das questões a serem debatidas na produção de alimentos saudáveis é o uso de agrotóxicos, né? Então, nós temos muitos alimentos que estão sendo a utilização na produção de agrotóxicos desses alimentos e acabam, em alguns casos, havendo resíduos ou uma utilização indevida de um agrotóxico que não deveria ser utilizado naquele tipo de cultura alimentar. Isso faz parte da produção de alimentos saudáveis, né? Então, o Brasil já está caminhando, quando eu digo Brasil, dentro da área de produção, isso já é um fato, para o uso de bioinsumos. Quer dizer, são bactérias, fungos, insetos determinados que atacam outros insetos, ou fungos que atacam insetos, ou bactérias, né, que promovem a melhoria da qualidade do solo. Existe um universo vastíssimo que nós chamamos de bioinsumos, tá certo? Então você pode utilizar isso muitas vezes substituindo o agrotóxico, o produto químico em si. E isso auxilia na produção de uma cadeia de alimentos saudáveis. Então, voltando, né, à ideia do alimentarista, produzirás alimentos saudáveis, frutos do seu trabalho, e fortalecerão e desenvolverão nosso povo e não causarão doenças. Então, esse é um aspecto interessante para que nós possamos trabalhar, e isso daí se estende, né, esse mandamento, de forma a toda a cadeia. Então, vamos pensar lá nos insumos, eu já dei um exemplo, bioinsumos. Vamos pensar na parte do plantio, na hora que você vai fazer a produção dentro da própria propriedade. Ou, no caso, se você está produzindo animais, a parte da pecuária, né? Então, você utilizar nos animais, se você tiver que utilizar na cura de uma doença, um antibiótico, você respeitar o prazo para que você possa, no caso de leite, por exemplo, né? Uma vaca deu um problema no teto, na teta da vaca, e aí ela está produzindo leite, e ali dá uma infecção. Então, você vai utilizar um antibiótico. Quando você retirar o leite dessa vaca, você, pelo menos desse teto, você deve descartar. Determinados animais, você precisou aplicar o antibiótico, está próximo à época de abate. Então você tem que respeitar o tempo entre a aplicação daquele antibiótico e enviar esse animal para abate, né, para que esse antibiótico seja degradado e você possa fornecer um animal livre de antibióticos, né? Então, dentro da porteira você também vai ter esse princípio. Depois da porteira, você vai fazer a manipulação desse alimento. Então, tem uma série de medidas sanitárias de quando, por exemplo, vamos pensar no animal também. Quando o animal chega no abate, um frango, por exemplo, até o momento do congelamento, toda essa linha de processamento, existe uma série de medidas sanitárias que você deve tomar para que o alimento ele seja saudável, ele não saia contaminado daquele local. E depois, quando você vai fazer a distribuição, o armazenamento desse alimento. Então você, dependendo do lugar, se você deixa e ali tem acesso a ratos, baratas ali, aquele alimento acaba sendo contaminado, dependendo do tipo de alimento, por exemplo, hortifruti grangeiros, hortifruti, né, frutas que não são embaladas e produtos da horta. Se você deixa eles expostos e não tem lugar certo para estocar, ou o local que você estoca não é devido, pode haver contaminação, né? Ali um rato passar ali, urinar, muitas vezes o rato ele é portador da leptospirose, uma bactéria, algum tipo de contaminação que venha por moscas, por baratas, né? Então você tem que fazer controle de pragas, você tem que manter, dependendo do tipo de produto, né? Manter ele refrigerado. Então tudo isso evita a contaminação e preserva a saudabilidade do alimento, até chegar ao consumo. E no consumo não se acaba, porque na manipulação desse alimento também você vai reproduzir aquele alimento, né? Vai produzir novamente aquele alimento. Então, vamos dizer que você vai preparar uma comida, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Que eu tenho aqui um adolescente que gosta muito de estrogonofe. Aí você vai pegar, vai manipular, estrogonofe de frango, por exemplo, para manipular aquela carne. Você vai usar o creme de leite. E se você não fizer a higienização das mãos, se você não fizer o processo certo, você pode acabar contaminando aquele alimento. Então, um alimento que veio até ali saudável, ele pode causar algum problema. Tem um fato que acompanha a gente no treino anterior, uma colega, que ela chama-se Doralice Góes, e essa colega ela relata um fato de uma contaminação que ocorreu com ela
com o Clostridium botulinum. Na realidade, ela não se contaminou com Clostridium, ela se contaminou com a toxina dessa bactéria que estava dentro de um frasco, de um molho que ela havia adquirido numa feira, feira livre, vamos dizer assim, de alimentos. E ela comeu desse molho, molho pesto é um molho de tomate com nozes, né, manjericão, e ela comeu esse molho, abriu, comeu, passou no pão, comeu uma quantidade pequena, acho que foi 1 ou 2 colheres de sopa. E ela ficou paralisada durante quase um ano, né, por causa disso. Então, que os alimentos que a gente consuma não causem doenças. Produzirás alimentos saudáveis, frutos do seu trabalho, que fortalecerão e desenvolverão nosso povo e não causarão doença. É o princípio da saúde única e da saudabilidade. Quando eu digo saúde única, é o quê? É esse conjunto de profissionais que atuam na área de saúde. Eu, por exemplo, sou veterinário. Eu faço parte da saúde única. Eu fiscalizo o alimento, os produtos de origem animal. Quando eu digo fiscalizo, eu tenho competência para fiscalizar esses produtos de origem animal. E afastar os animais, por exemplo, que chegaram na linha de produção e estão doentes, por exemplo. Então a gente faz uma fiscalização prévia antes dos animais entrarem no abate, principalmente no caso bovino, e você também faz uma fiscalização durante o preparo, o abate, o corte do animal, para que possa sair o produto sem contaminação. Então isso faz parte de um conjunto. São veterinários trabalhando junto com nutricionistas, com médicos, com biólogos, né, para poder garantir essa saúde completa, única, tá? Então, como é que a gente pode agora tratar isso dentro da legislação, tá? Eu sempre puxo para o lado do direito, né? Onde é que vocês vão encontrar isso, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só marcar o apontador a laser, e aqui mostrar para vocês aqui, ó. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade. Aí, dando o salto, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde. Então, olha só, a promoção da saúde, aquilo que eu falei com vocês anteriormente, tá? O objetivo nosso é que o alimento, ele carregue saúde, não doenças, tá? Então, promover saúde através da alimentação faz parte da legislação que prevê a segurança alimentar e nutricional, tá bom? E além dessa parte da legislação, você tem uma outra parte que diz, lá no artigo 4º, né, da segurança alimentar e nutricional abrange. Artigo 4º da Lei 11.346 de 2006. Segurança alimentar e nutricional abrange a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população. Tá? Então, olha só, de novo, eles reiteram que a promoção da saúde faz parte da segurança alimentar e nutricional, da nutrição e da alimentação. Então, saúde, nutrição e alimentação faz parte do que nós temos como segurança alimentar e nutricional, tá certo? Então, sempre quando vocês forem ver essa parte da saúde, observem como está o sistema, conheçam o sistema. No vídeo anterior, no outro mandamento, quarto mandamento, a gente fala sobre compartilhar conhecimento. É isso que eu estou falando com vocês. Estou compartilhando conhecimento para que todos tenham acesso à informação e possam promover essas práticas. Quem não sabe, é lógico, não vai promover. Tá? E onde nós vamos encontrar orientações ou guias para que a gente possa se alimentar com saúde, com uma qualidade melhor. Então, eu trago aqui para vocês o guia principal que orienta a nossa alimentação, né, que deveria e deve orientar a nossa alimentação, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira. Esse guia, ele foi vanguarda, né, isso aí já é a segunda edição de 2014, ele começou a ser produzido em 2006, trazendo a classificação dos alimentos. Alimentos processados, minimamente processados e ultraprocessados. E aí ele utiliza, foi desenvolvido esse guia, né, um dos que foram inovadores nesse caso é o professor Dr. Carlos Monteiro, da USP, que trata sobre isso, né? Sobre essa questão dos processados, ultraprocessados, e foi um dos elaboradores desse guia alimentar para a população brasileira. Então eu recomendo que vocês vejam esse guia e vejam também o relatório final da consulta pública relativo a esse guia, porque quando começou essa divisão de processado, ultraprocessado, em termos de saúde, gerou uma polêmica e que foi necessário fazer uma consulta pública sobre esse guia, e ali vocês vão encontrar alguns assuntos bem interessantes, tópicos para se debaterem. Então, Guia Alimentar da População Brasileira e o relatório final desse Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi de 2015. Busquem aí pelo Google e vocês vão encontrar esse caminho. Então, a primeira coisa que eu recomendo para garantir a saudabilidade, né? Para que você tenha um alimento que seja promotor de saúde.
observe o guia, leia esse guia, pegue primeiro esse 2014. Lá você vai ter preparos regionais, tipos de alimentos que você pode consumir, a forma que você deve consumir, tipo uma distribuição no prato, sugestões de cardápio, né? Você vai ter uma coisa bem interessante, tá bem legal de ler o livro, né? Bem simples, acessível, ele é em PDF, ele é gratuito, você pode baixar e você pode ler esse livro. Então, é um guia, tá certo? Ele não vai resolver todos os problemas, mas ele vai te dar um norte, uma direção bem boa para você poder ter uma alimentação que ela seja promotora de saúde, né? Que seja uma base, um guia básico para você promover a saúde através da alimentação, tá? E aí, qual aspecto que eu estou trazendo aqui para falar sobre saudabilidade que nós vamos trabalhar durante quase todas as minhas apresentações, sempre quando eu falar sobre saúde? Hoje nós temos a questão, dois aspectos principais no Brasil quando a gente fala sobre segurança alimentar. A questão da fome, que a gente tinha saído do mapa da fome em 2014 e nós voltamos ao mapa da fome em 2022. E saímos do mapa da fome novamente, agora, atualmente, em 2025, tá certo? A fome é um dos aspectos que nós vamos tratar, inclusive eu vou fazer em outros momentos um resgate dessa história da fome, tendo como referência brasileira principal uma história, né? Uma linha do tempo. Pronto, era isso que eu queria falar. Uma linha do tempo dessa questão da fome, tendo como fator, como pessoa, né, principal, o médico, o geógrafo José de Castro, que inclusive é patrono, né, do curso de nutrição. E aí ele faz um livro que é uma obra inicial que estabelece esses estudos, chamado Geografia da Fome. E aí nós vamos passar através, né, do Josué, avaliando isso da fome, até chegarmos hoje a 2025, do que mudou nesse sistema alimentar, como a fome foi modificando, década de 70, a questão da produção de alimentos, que eles chamam de Revolução Verde, a importância do agronegócio dentro disso, né? Quando a gente traz essa ideia do agronegócio, setor agroalimentar do agronegócio, que é o que produz o alimento dentro desse setor, qual a importância que foi, né? E como é até hoje a importância dele, e vamos chegar até 2025, tá? E aí vamos falar também sobre a visão hoje da ideia do alimento como uma garantia de saúde, tá? O sistema alimentar como uma garantia de saúde. E isso abordado por um pesquisador também que criou o termo agronegócio, chama-se Ray Alan Goldberg, tá certo? Mas eu falei tudo isso para poder falar o seguinte: o principal tema que nós vamos trabalhar agora relacionado à saúde vai ser um pouco dessa parte de fome e subnutrição, mas o que está atraindo mais é a parte do excesso de peso, sobrepeso e obesidade. Aí eu vou trazer alguns dados para vocês relacionados a isso, tá? Então, obesidade é caracterizada como doença crônica, tá? Isso acho que desde 2013, a obesidade já é classificada pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica. Aí você tem a classificação internacional de doenças. A obesidade é classificada como uma doença por essa CID, né? E66. E aí eu trago um dado para vocês refletirem, né? Lá embaixo, a obesidade atingiu a marca de 9 milhões de pessoas no Brasil em 2024. Ah, 9 milhões é pouco. Depende, porque tem um outro grupo que pertence ao sobrepeso. E aí a gente está tendo uma ascendência, né, um crescimento das questões relacionadas à obesidade. A gente teve agora a diminuição, saímos do mapa da fome, menos de 2,4% da população brasileira está em estado de insegurança alimentar grave, que é o que caracteriza a fome, e a gente está tendo um aumento no número da população que está ficando obesa e com sobrepeso. Então, voltando, eu trago essa uma- um trecho, um artigo da Fiocruz de Brasília, de 2024, em que ele prevê que metade dos adultos brasileiros vão estar obesos em 20 anos. Então, se nós tivermos uma população de 230, 240, 250 milhões, 125 milhões são obesos. Imagina o peso disso dentro de um sistema de saúde, tá? Já que a obesidade é uma doença, é caracterizada como uma doença crônica. E aí o estudo sugere que 48% dos adultos brasileiros terão obesidade até 2044. Então, 48%, quase a metade. E o pior, outros 27% vivendo com sobrepeso, acima do peso ideal. Então, se você soma 48, vamos colocar 50, 60, 77, 75% da população ou vai estar com sobrepeso ou vai estar obesa. Imagina um país desse. Os Estados Unidos ele está indo mais rápido nessa linha, nessa direção.
Então, por isso que hoje o tema que eu gostaria de tratar, além da questão da fome, da segurança alimentar, a gente vai trazer da saudabilidade, a saudabilidade associada às questões da obesidade e do sobrepeso, tá? Prevenir isso, tá? A obesidade e o sobrepeso. E aí vocês vão ter alguns dados, né? Vocês podem resgatar essa pesquisa lá na internet, esse artigo lá na internet, para poder se preparar já mentalmente sobre essa questão, né, relacionada à obesidade. Porque a gente tem toda também uma indústria hoje que está trabalhando nessa questão da obesidade, né? E aí eu trago uma outra, outra base, né, que é a questão, a gente falou sobre segurança alimentar, agora vamos falar sobre a própria saúde, né? Então eu trago a base constitucional sobre a saúde. Então a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença. Risco de doença, já mostrei que a obesidade é uma doença crônica, tá certo? E dando acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, promover a saúde, proteger e recuperar a saúde. Então nós temos que começar a pensar nessa sindemia, nesse aumento, né? Sindemia é quando juntam vários fatores, uma produção de alimentos de qualidade ruim, com a obesidade, com o sobrepeso, né? Com as questões de qualidade de educação alimentar e nutricional. E aí vem no artigo 200, o Sistema Único de Saúde. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições nos termos da lei, controlar, fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde. Quem não deve ter ouvido ainda sobre essas questões da caneta, né, da canetinha para emagrecimento, né? Então aí está a parte de medicamentos. Fiscalizar e inspecionar alimentos. Então olha a ideia que eu falo com vocês lá atrás da saúde única. Essa inspeção de alimentos, né, que compreende o teor nutricional, né, as bebidas e águas para consumo humano, os refrigerantes é um dos problemas que a gente está tendo, né? O consumo exagerado de produtos dos refrigerantes que são adocicados, tem muito doce, ou produtos ultraprocessados que tem muita gordura junto com açúcar e sal, uma bomba calórica, né? Então a gente vê que sorvete hoje já não é mais aquele sorvete que é preparado com a nata do leite, tem tanta coisa. Se vocês pegarem um sorvete, uma caixa dessa de sorvete e olharem, eles vão ficar meio surpresos. Então, uma quantidade muito grande de gordura, uma quantidade muito grande de açúcar, e é importante que a gente fiscalize isso, tá? E para mais um passo dessa questão da obesidade, né, normalmente o que a gente utiliza como recomendação para pessoas que são obesas ou estão com sobrepeso é uma mudança dietética acompanhado de alguns tipos de atitudes, né? Atividade física, redução do estresse, gerenciamento do sono, que tem outros fatores que podem alterar essa capacidade sua, né, de reter ou não gordura. E aí você tem agora recentemente a questão das canetas. Então, antigamente, quando você não conseguia, antes dessas canetas, né, você não conseguia, através de alterações ambientais, dietéticas, reduzir o peso dessa pessoa, era indicado, dependendo do grau, a partir de 40, né, de IMC 40, que é índice de massa corporal, que é uma relação entre a altura e o peso, acima de 40, já era recomendada a cirurgia bariátrica, né, que na realidade é uma mutilação, de uma certa forma. E a gente tem que, agora com as canetas, a gente poderia intervir antes da cirurgia bariátrica com essas canetas. Mas o Estado não dá conta de adquirir para todo mundo, porque a gente está tendo um aumento das pessoas que estão com sobrepeso e obesidade. E aí, recentemente, foi agora em 2025, agora em julho, se eu não me engano, a comissão ligada ao Ministério da Saúde barra a inclusão do Wegovy, Saxenda e similares, quer dizer, Ozempic e esses outros, dentro do SUS. Então não vai ser distribuído gratuitamente. Ele é caro para as pessoas adquirirem, né? Então você tem, de um lado, o direito à saúde, mas você também tem um Estado que ele tem um limite para poder, né, disponibilizar esses medicamentos. Então, esse foi o ponto que eu queria colocar hoje, a questão da saudabilidade, e solicito que você caminhe conosco, seja um alimentarista, você pode me acompanhar através do Instagram, através do LinkedIn ou através do YouTube. Ou se você quiser ter um contato mais próximo, basta clicar aí no QR Code, você vai ser enviado para uma página de assinatura e você vai participar da nossa comunidade. R$ 9,90, você vai receber um e-book. Semanalmente você vai ter, dentro do seu e-mail, notícias sobre essas questões que a gente trata aqui, e também vai ter uma comunidade no WhatsApp onde você vai poder compartilhar conhecimentos associados a essa questão alimentar. Bom, eu vou caminhando para o encerramento, envio para vocês um forte abraço e saudações alimentaristas e o desejo de encontrá-los em breve.